Boa tarde. Primeira página de hoje é de dar água na boca. Nós vamos falar de churrasco, churrascarias, de como empreender nesse setor e mais, de como sobreviver nele por ser tão concorrido e crescente. Acompanhe. Mesmo com crise aqui e acolá na economia mundial, investir em churrascarias, que cada vez mais se multiplicam, parece ser um bom negócio. Não fosse verdade, a tradicional fogo de chão não teria sido comprada há pouco tempo pelo fundo americano Thomas H. Lee Partners, de Boston, por 400 milhões de dólares do GP. Aliás, 4 novos endereços da casa serão abertos, o mais emblemático deles em Manhattan, Nova York, no final do ano. Ainda que sem o faturamento em dólar e um fundo de investimento por trás, outro exemplo brasileiro de sucesso é o Templo da Carne, criado há 35 anos por Marco Guardabassi, o Bassi que todos conhecemos e aprendemos a admirar. A trajetória do empreendedor e sua morte aos 64 anos, ano passado, no entanto, poderiam ter literalmente sepultado o negócio, hoje tocado pelas herdeiras Tatiana, nossa convidada, Fabiana Bassi, e pela viúva Rosa Maria. Vamos conhecer então mais em detalhes essa história da família que está ganhando novos e bem-sucedidos contornos. Bem-vinda, Tatiana. Olá, Luiz. Obrigada. Aí é sabido que seu pai trabalhou muito, desde os 8 anos, quando ele começou vendendo no Brás, onde cresceu miúdos de carne de boi. A família não pretende contar essa história em livro? Já, a gente tentou fazer uma biografia dele, inclusive com o Tomás Souto Correia e a Maria, a escritora também, junto com ele. Nós fizemos todo um esboço dessa biografia dele, mas infelizmente não conseguimos os tais patrocinadores para tal. Né? Então tá aberto aí, já que você abriu o programa falando nisso, convite para a gente fazer uma biografia do Marcos Bassi, que o material já está pronto, é só publicar. A gente fez o livro dele, né, Churrasco, que foi até o Senac que lançou, já estamos na 4ª edição, mas é um livro mais didático que explica os cortes, a anatomia do boi e como você fazer todos esses cortes. É algo mais didático, a biografia ainda está para sair. Tem uma história interessante, né? Você pode até adiantar para nós a saga que começou no mercado municipal, ele e a mãe, Mafalda, se não me engano, tinha um espaço antes de ir para 13 de maio, não é isso? Onde está até hoje. Não, na verdade eles vendiam na rua, né? Foi algo muito pequeno, muito curto, um espaço de tempo muito curto, mas ele menciona isso para ter ele mencionava, né, para ter uma referência de como ele começou com carne, né? Então eles vendiam fígado, bucho, os miúdos na rua, no carrinho, que naquela época era possível, né? Hoje em dia, graças a Deus, todas as vigilâncias sanitárias proíbem isso, mas naquela época, infelizmente, quer dizer, felizmente, mas por conta do progresso ainda não tinha, né, como fazer isso, eles vendiam na rua. E depois, dentro das bancas do mercado municipal, também foi um período muito curto de tempo, né, e com isso ele foi trabalhando com outras coisas também, inclusive vender pipoca, que ele falava sempre. Até um vendedor de pipoca tem muito valor, desde que aquela pipoca seja melhor daquele quadrilátero que ele esteja trabalhando, né? Então, depois disso, ele já foi direto trabalhar num açougue dentro de um supermercado, no qual ele era um dos donos, né? Ele cuidava dessa parte de frigorificados, principalmente da carne, e aí já foi para o açougue e toda o base que ele criou, né? Agora, o ponto, quando ficou em definitivo, é ainda onde é hoje, não é isso? Onde tem o templo da carne. Da carne, não. Primeiro ele teve um açougue, né? Eu acredito, eu considero que a história do Bassi, do Marcos Bassi, do meu pai, tenha começado na Rua Humaitá, que foi onde ele teve o primeiro açougue dele, que já não era chamado de açougue. Ele já chamava de Casa de Carnes, Bassi, né? Então, ele nunca chamou de açougue. Não que tenha problema, lógico que não, mas ele sempre procurou isso, ter um diferencial, algo mais limpo, um negócio mais tranquilo, porque você fala açougue, carne, abatedouro, matadouro, você já pensa em sangue, né?
aquele negócio ruim, vermelho. Então ele sempre se preocupou em trabalhar com avental branco, de linho, sempre limpo, nada manchado, nada sujo. E começou pelo nome, sendo Casa de Carne Bassi, não Açougue. Então começou lá na Rua Humaitá. Aí depois ele foi para 13 de Maio e lá ele fez o frigorífico, o restaurante, a churrascaria, né? A sala VIP, que hoje é a sala VIP que está dentro do Templo da Carne, era o Clube do Churrasco, onde a gente recebeu muitos políticos, muitos cantores, pessoas famosas, internacionais, enfim. A sala VIP que você se refere hoje é lá em cima, onde vocês dão curso e também é reservado para festas. Isso. Se alguém quiser fazer um aniversário lá, por exemplo, vai ter um Bassi no aniversário ali, toda à disposição, é isso? É isso. É uma sala que veio dessa sala VIP, desse Clube do Churrasco, que na verdade o Clube do Churrasco foi uma ideia do Boni, né? Do Boni da Globo, na qual ele comia as carnes que meu pai fazia e cortava, enfim. E ele falava assim, a gente precisa de um lugar para degustar e fazer essas iguarias que você está inventando, né? Porque na época eram cortes que não existiam. Hoje, graças a Deus, as pessoas aderiram, né? Mas foi o Bassi quem fez. Então, ele criou esse espaço que chamava-se Clube do Churrasco, para pouquíssimas pessoas, que eram somente 12 lugares. No centro era uma mesa em U, um formato em U, né? Então, ficavam os 12 apóstolos. Cavaleiros do U. Cavaleiros do U, da tábua redonda, enfim. E a churrasqueira no centro e um cepo, né? Aquele cepo de madeira, onde ele mesmo churrasqueava a carne nessa churrasqueira que tinha um blindex, lembra do vidro blindex, né? Que não deixava sair aquela fumaça, tinha um exaustor bem forte, fazia um barulho danado dentro, né? E ele foi fazendo... ele que criou esse sistema, e ele churrasqueava a carne, trazia para o cepo, cortava e servia os convidados, né? E com isso, foi um convidando o outro, que convidava o outro, ele falou, nossa, isso vai virar um negócio, né? Eu preciso cobrar, porque... Senão fica dando show de graça. E dando prejuízo, né? E aí ele começou a cobrar, e quando ele começou a cobrar as pessoas, naquela época, era uma época melhor, né? As pessoas falavam, quanto custa, eu quero, eu pago, quanto é. E aí foi indo, foi fazendo e virou o Clube do Churrasco, as pessoas alugavam a sala, pagavam por pessoa e você tinha um cardápio. E naquela época, ele estava começando mais ou menos, ele já era bem conhecido, mas ele estava assim no auge das invenções dele, daquela vontade de trabalhar, que meu pai morreu trabalhando. O último dia que eu falei com ele, ele estava me mandando fazer festival do carré de cordeiro, né? Então, quer dizer, naquela época ele estava no auge das descobertas do boi e as pessoas querendo saber a inovação e sedentas por informação, então ele estava trabalhando muito e ele mesmo ministrava e cortava e churrasqueava e tinha prazer em fazer isso, né? Como se vê que a carroça, né, se a gente for pegar o passado, Samuel Klein construiu o império começando a vender na carroça, né? Pois é. E aí a história do Bassi, foi ele que inventou esses cortes, mas surgiu primeiro nessa central frigorífica ou na churrascaria com esses eventos? Aqueles cortes que ele bombom, né? Que vem do miolo da alcatra. Isso. Aliás, depois eu queria que você contasse o que é esse steak do açougueiro. Mas também, o steak do açougueiro também é um pedacinho de bife, vamos dizer assim, um pedacinho de bife do alcatra, que a gente só não tem ele, a gente só descontinuou ele do cardápio porque não tem padrão. E o lema do meu pai, que a gente vai levar pro resto da vida, esse também é um segredo do sucesso, é o padrão na casa. O restaurante só tem sucesso se ele mantiver o padrão, né? Então, como esse bife steak do açougueiro, ele muda o padrão por conta da raça do boi, do tamanho, enfim, de vários motivos, a gente não consegue servir os dois pedaços iguais. Então, a gente tirou do cardápio. Mas sim, é um corte que ele criou.
E respondendo a sua pergunta, muitos desses cortes foram feitos dentro dessa sala, na cozinha da minha casa, da casa da minha mãe hoje, né? Porque eu já casei, enfim, quando morávamos os 4 na mesma casa, da cozinha da minha mãe, numa churrasqueira que nós tínhamos no fundo da casa, né? Nós tínhamos jardim, churrasqueira, que ele ficava lá fazendo. Ele ficava inventando os cortes e provando. O dia inteiro. E eu falava, pai, você precisa ter um hobby, você precisa fazer um esporte, para de trabalhar. Eu não estou trabalhando, ele falava. Eu não estou trabalhando. Entendeu? Então isso era o prazer dele. Deixa ele com o brinquedinho dele. Eram as facas, a chaira, a churrasqueira, as peças que ele ia cortando e degustando, experimentando. Para ele isso era um hobby, não era trabalho. Você come carne? Muita! E desde essa época você ficava ao lado do seu pai, ficava aprendendo, você tinha curiosidade? Como é que foi a sua entrada nessa história em paralelo aí? Até depois a gente vai falar mais do que você está fazendo hoje, mas como é que era acompanhar seu pai? E você foi estudar? Conta pra gente como é que... É até algo que me emociona muito, porque tenho muitas saudades dele. Eu não comecei a admirar a carne, né? O negócio da carne. Eu admirava ele, né? Ele é meu ídolo. Então, você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Então, o que ele fazia, pra mim era o certo. Graças a Deus eu tive um excelente mentor. Então, eu admirava a força que ele tinha para fazer as coisas, a vontade que ele tinha de aprender, né? Porque a gente não nasce sabendo, ninguém nasce sabendo, né? Principalmente ele, que veio de uma família super simples, que teve que correr atrás de todas as informações. Eram imigrantes italianos? Isso? Imigrantes italianos, moradores do Brás, né, que não tinham muitos recursos. Meu pai perdeu o pai muito jovem, né? A minha avó era dona de casa, né? Naquela época a mulher não trabalhava fora. Ele tinha 2 irmãos, né? Mas que cada um vivia de um lado, cada um se defendia como podia. E o meu pai é o cara que ia em casa e põe o dinheiro em casa, né? Então, eu ficava mais apaixonada pela paixão que ele tinha de fazer as coisas. E tudo com muita justiça, muito honesto. Aliás, ele perdeu muita coisa na vida por ter sido tão honesto do jeito que ele foi, né? Tão justo do jeito que ele foi. E eu passei a gostar da carne porque ele gostava da carne. E aí eu fui vendo que, poxa, realmente é muito legal tudo isso que ele tem feito. Então, assim, a minha paixão pela carne, pelo negócio, vem dele ter me ensinado a gostar das coisas. Que tudo aquilo que você tem vontade de fazer, você vai fazer. E você aprendeu com ele e foi fazer seu primeiro churrasco quando? Olha, quando eu fiquei sem namoradinho, que eu namorava de jovem, né? Tinha uns... Isso era normal, digamos. Graças a Deus. Uns 16, 17 anos. E aí nós brigamos, eu fiquei sem esse namoradinho e fomos uma turma de meninas, de amigas, para Maresias. Que naquela época Maresias era o point, né? E aí a minha irmã falou assim, vamos dar umas linguicinhas, né? Acho que dá pra gente fazer na frigideira. Aí eu falei, Fabi, vamos levar alguma coisa. Se a gente queimar a carne, tudo bem, né? Finge que a gente comeu e vamos ver o que dá. E naquela época eles inventaram aquele fogo gel. Já existia aquele fogo gel, que o problema, na verdade, era acender a churrasqueira. Pois é. Aí eu falei, pai, como é que eu uso esse negócio aqui? Aí ele falou, é fácil, mas pra que você quer isso? Eu falei, porque eu vou tentar fazer um churrasco. Imagina, né? Ficou doido. Todo orgulhoso. Todo doido. Então leva tudo que você quiser. Bom, aí eu, minha irmã e as minhas amigas, nós pegamos um isopor de carne, pouquinho, o tal do fogo gel. Chegou lá, tinha aquela churrasqueirinha portátil, sabe? Que tinha aquela brasa bem 15 centímetros, qualquer coisa ia queimar a carne. A gente pôs fogo na churrasqueira, literalmente. Queimou tudo? Não. Esperei abaixar, só que não deu para eu fazer as postas maravilhosas de 250 gramas,
os bifes de Porque chorizo. o fogo ficou baixo demais, né? É, porque se ficasse alto ia queimar toda a carne, né? E olha só, eu já tinha noção, e aí eu tive que cortar fininho e fizemos os bifes na brasa. E deu certo, ficou ótimo. A partir dali eu falei, olha, não preciso de namorado mais pra nada. Mas você antes não fazia, com o pai desse aí dá até medo fazer um churrasco em casa, né? Pô, vai falar, não ficou bom. Não, o meu pai, ele sempre, tudo que eu fiz na vida, ele me incentivou, tudo. E existia uma cobrança, que isso era muito assim, de ser determinada, de fazer as coisas, e não eram cobranças com palavras, eram cobranças com ações, que eu acho que é até muito pior, né? Então, mas assim, vai fazer um churrasco? Então ele me dava força, me ensinava para fazer o melhor churrasco. Vai andar de bicicleta? Então ele me dava força, me dava os conselhos para que eu tirasse o máximo daquilo que eu queria fazer. Na escola, eu estudei fora, sou formada em administração, né? E marketing. Nos Estados Unidos, né? Pelo UCLA. Então, os 6 anos que eu fiquei lá, eu tive, assim, todo o apoio, toda a saudade que eu tinha, a vontade de estar com eles. Não, filha, fica aí, estuda, isso vai ser bom pro seu futuro. Mas lá você não aprendeu a fazer churrasco, né? Aprendi, Ou como não fazer o churrasco? Não, ele ia pra lá. Ele ia pra lá de tempos em tempos, de 6 em 6 meses. Eu tenho histórias ótimas, não sei nem se vai dar tempo de contar. Ele entrava no supermercado, porque lá não existe açougue, são os supermercados que vendem, né, as carnes. Ele entrava dentro, ele não falava a língua do açougue, eu tinha que contornar toda a situação, porque ele só sabia apontar. Então ele chegava na pessoa, no açougueiro que estivesse lá, no butcher, e mostrava o que ele queria, cortava uma peça inteira de contrafilé, que é uma das maiores peças, né, que você consegue os subcortes. Fazia com que a pessoa cortasse, ele mostrava assim, daqui a aqui. A pessoa cortava com o olho desse tamanho, porque falava, você vai pagar como? Você não tem dinheiro para pagar tudo isso, porque a carne você vende em quilo. E lá é caro, né? Mais caro, né? Ali, muitas vendem-se em preço de bife. Ele falava, mas eu vou ter que cobrar o senhor por quilo, vai ter dinheiro para pagar. Aí ele olhava para mim e falava assim, o que ele tá falando? O que esse cara tá falando? Eu falei, pai, ele tá falando que você não vai ter dinheiro para pagar. Como bom e velho italiano, andava com aqueles bolos de dinheiro dentro do bolso. Não era cartão de crédito. Não tinha nem noção. Tirava o dinheiro e falava, pô, pega, eu quero esse pedaço de carne. E não era porque ele era arrogante, porque ele, eu compro, não era nada disso. É porque ele era daquele jeito, sabe? E ele ia fazer Chegava na minha casa, punha em cima da bancada da cozinha, comprava a faca, afiava a faca, cortava, fazia todos os cortes, o bombom. E aí congelava para você? Congelava e ficava com carne dentro da geladeira para 9 meses até ele voltar de novo e fazer a mesma coisa. Escuta, quem que deve observar a irrigação sanguínea, a maciez, a textura da carne? É o açougueiro ou quem vai fazer o churrasco? Todo mundo, até chegar no ponto final. E como é que se descobre isso? Como assim? Você quer saber a irrigação sanguínea do... Como é que eu sei que eu estou comprando um bom pedaço, que isso aqui vai dar um bom churrasco, sem ser necessário se eu comprar lá no bar, se eu sei que vai ser bom, é só botar na churrasqueira, tá bom, mas o que dona de casa, ela precisa, primeiro ela tem que ir em algum lugar que tenha essas carnes de confiança, que são geralmente as do supermercado que são vendidas em gôndola, né? Isso já vem com CIF, com inspeção, isso com certeza ela vai ter uma garantia de higiene pelo menos muito grande, né? A outra parte, que é a parte da maciez, da qualidade, é para ela olhar, por exemplo, uma picanha, né? Que é o churrasco em si. A picanha é a carne do churrasco, né? A primeira em venda. Então ela tem que olhar sempre a gordura, aquela camada de gordura que fica em cima da peça, ela não pode estar muito amarelada, ela não pode ser muito fina, ela não pode ter fina. Imagina essa peça virada com a gordura para cima, ela não pode ter falhas nessa gordura e ela não pode ser muito fina e nem muito espessa. Então meio cor de creme, também não muito branca. A carne nesse saco não pode ter o suco dela, o sangue pendurado, bolsa de sangue, porque ela já começa a cozinhar,
Tem uma série de fazer, ela não pode estar muito branca. Quando a gordura é falha, o que é? A criação do boi? O que foi? É um animal de má qualidade e uma má manipulação. Então ela tem vários erros, vários fatores ruins que mostram que ela não é uma carne de boa qualidade. E o gado europeu continua sendo o gado de, por exemplo, na Argentina e no Uruguai, né, um gado europeu que tem planície, movimenta menos, não tem força. É a melhor carne de fato ou não, nada disso? A nossa carne é boa? Olha, a gente tem carnes ótimas em todos os lugares, porque a genética mudou muito, a genética está muito boa no mundo inteiro. A alimentação do gado está diferente no mundo inteiro, está tudo muito melhor. Então, hoje em dia é muito fácil você comprar uma carne boa e você escolher e acertar nessa carne. O Brasil é maravilhoso, ele produz muita coisa boa, inclusive a gente exporta. Meu pai dizia que nós éramos o petróleo vermelho. Tá aí, Marfrig, Friboi, gente, são potências mundiais, pelo amor de Deus, a gente não tem nem o que falar disso. E agora com o boicote à Rússia, a Rússia está comprando muito mais. Muito, né? Não tem nem o que falar. O discurso passado, e não é nem tão velho assim, já não é mais isso. Quando é que você começou a se interessar pelo negócio? Não o churrasco em si, mas o negócio. Quando você veio assumir por conta da morte do seu pai, ou você já está nele muito antes disso? Como eu te falei, eu já tô nele desde muito menina, porque você começa com aquela idolatria pelo pai, né? No meu caso, eu comecei com aquela idolatria pelo meu pai, aquele homem grande, poderoso, né? Que tinha aquela mão enorme. Uma faca. Uma faca na mão, parece que não, mas são simbolismos que marcaram muito a minha vida e que eu levo isso para sempre, né? Assim... Ali começou isso, aí a gente foi para dentro do negócio e desde então eu comecei a acompanhá-lo nos frigoríficos, parecia um piolho, sabe? Piolho que vai atrás. Isso com que idade? Muito menina, 8, 9 anos, e meu pai fazia churrasco fora. A gente tem o Bassi Road, já ia falar outra coisa. A gente tem o Templo da Carne On-Road, que são os churrascos que a gente... churrascos contratados, né, das pessoas. Então, antigamente, era o Bassi, meu próprio pai, que fazia esse churrasco na casa das pessoas e eu ajudava ele carregando os espetos. Porque o que eu podia fazer, aquele cotoco de gente? Podia carregar o espeto, a bandeja de plástico que jogava as gorduras e os ossos vazia, não podia nem estar cheia, entendeu? Então, filha, quer ir com o papai? Quero. Então ia no frigorífico, filha, quer que o papai quero, mas são às 6 horas da manhã, tá bom, eu quero. Como eu sempre fui esportista, sempre acordei cedo, eu quero. Então, desde lá eu já ficava com ele. Nunca fiquei operando junto, trabalhando. Por exemplo, eu nunca tive assim, você cuida dessa área, não. Nem quando você voltou dos Estados Unidos com marketing na cabeça? Não pegou o marketing do Bassi, não? Não. Eu fui trabalhar com outra coisa, eu fui fazer joia. Então, eu sempre fiquei com ele, porque ele era o cara. Eu queria saber o que ele estava fazendo, né? Então, eu sabia de tudo que estava acontecendo, estava atrás dele em tudo, né? E via todos os setores, desde o frigorífico, o boi. A única coisa que ele não me deixava ver, o que ele não me levava, era no abatedouro. Né? Aí ele não gostava que eu fosse, eu também não insistia, porque ele me explicou por que ele não ia me levar. Né? Eu gostava bastante da história do restaurante, porque todos os finais de semana ele levava eu, a minha irmã e a minha mãe, né, em restaurantes para que a gente pudesse comer o que ele tivesse curiosidade de ver, ou a minha mãe também dava uma sugestão, vamos nesse restaurante. Então, assim, a cultura da minha família, da minha mãe, do meu pai, sempre foi essa, vamos ver o que é que está acontecendo na área gastronômica. Então, aí o restaurante, né? Então, sempre junto com ele. Nunca tive
uma função exatamente dentro do negócio, mas sempre estive lá. E decisões da empresa, que é lógico que você não faz essas grandes decisões dentro do escritório, você toma essas grandes decisões dentro de casa. Né? Se acompanhava. Então era. Mas a sucessão foi abrupta, então? Não. Vocês já esperavam que ele fosse falecer? Já não com 64 anos, nem depois de 6 anos. Mas ele descobriu a doença e em 1 ano ele morreu, é isso? 6 anos. 6 anos. Nós descobrimos que ele... Fumava que nem um louco, é isso? Então, gente, larga o cigarro, pelo amor de Deus. Meu pai morreu por causa do cigarro. Meu pai fumou a vida inteira, morreu com câncer no pulmão. Quando nós descobrimos a doença, nós sabíamos que existiam tratamentos ótimos, excelentes, que deram um resultado grande, porque o tipo de câncer que ele tinha não era para ele ter ficado com a gente nem 1 ano, mas graças a Deus ele teve esses 6 anos para pôr tudo no lugar, né, essa sobrevida. Então nós sabíamos sim que nós íamos perdê-lo. Todos nós, a gente se prepara, mas não dá para se preparar, né? Mas a gente sabia que a gente ia ter que pegar aquilo. Mas ele foi preparando vocês? Ele Não. sabia que ele estava doente, que poderia não durar? Ou ninguém chegou para ele e falou, você tem câncer? Não, ele sabia que ele tinha, claro. E aí ele não cuidou de preparar vocês para a continuidade do negócio? Ele sabia que a gente já estava preparada. Ele sempre soube que a gente já estava pronta para o negócio. Como é que ficou a divisão aí com a morte dele? Você cuida o quê? Você cuida de tudo. Você é a cara agora. Ele era o cara e você é a cara. Eu sou a mina. Não. Não. É claro que a gente tem uma equipe de funcionários, de pessoas, de colaboradores que trabalham com a gente há muitos anos. Por mais de 30 anos. Muitos por mais de 30 anos trabalham com a gente. E são pessoas que trabalham não só por causa do dinheiro e por causa do... A gente percebe que são pessoas que gostam daquilo que faz e gostam do esquema que a nossa família impôs para que se trabalhasse lá dentro. Fora isso, eu tenho um administrador que está comigo há 20 e tantos anos, o Luciano, que é assim o anjo que caiu do céu, que como eu também tinha idolatria pelo meu pai, sabe de toda a trajetória do Marcos Bassi e acredita naquilo tudo que ele fez. Então é assim, é um grande irmão para mim. A minha mãe, que a vida inteira se dedicou a ele, ao meu pai e à minha família, né, e que sabe de tudo que está acontecendo lá dentro, sempre soube, como eu te falei, as grandes decisões eram feitas em casa. E a minha irmã, que é mais nova, mas que também sempre esteve presente, escutando tudo aquilo que acontece. Cada uma tem um jeito para uma coisa, né? Eu tenho mais jeito para comunicação, para falar com as pessoas, e esse meu jeito mais, não é bonachão, mas esse meu jeito mais extrovertida. Mais Bassi de ser. Mais Bassi de ser. As pessoas falam que eu sou meu pai de peruca, né? Eu acredito mais ou menos nisso. A minha personalidade é mais próxima dele, então eu fiquei nesse fronte, né? A minha irmã cuida muito bem do restaurante, né? Então ela fica nos detalhes que são importantíssimos. Um garfo limpo, um prato novo, uma mesa bem posta, né? E a minha mãe que olha e assina todos os cheques, todos os dias, né? Então ela é o caixa. Então eu tenho uma equipe muito unida e na mesma sintonia, né? Então ninguém faz sozinho. Ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Essa é uma provocação. De 1 a 10, considerando a nota mais alta do seu pai, naturalmente, o 10, quanto você já subiu nessa escala no comando do Templo da Carne? Nossa, isso não é provocação nenhuma. Eu posso te dizer que eu subi meio. Eu subi meio. Que isso? Meio, porque o mundo, a vida, ela muda diariamente. Então, tudo aquilo que eu aprendi com ele ali, eu vou usar hoje. E lá na frente eu vou aprender mais coisas com outras pessoas. Então, eu acredito que para chegar nesse 10, ninguém chegou nesse 10, nem ele.
tudo, todos os dias você tem que melhorar, tudo, como pessoa, como ser humano, como trabalhador, como profissional. Não dá para chegar nesses 10. Então ele 9, e você é meio? Papai 9. Muita modéstia. Papai 9,5. Eu tenho visto as mudanças, a começar, por exemplo, a loja de carne ficou ampliada lá. Qual que era a ideia? Era essa mesmo, ficar para você estar aberta para o público que quer comprar sua carne, conhecer, ou quem vai comer lá já compra a carne? Então, na verdade, isso foi uma ideia nossa, minha, dele, desde muito tempo atrás, quando ainda a churrascaria era lá no 334, e aí nós passamos para o 668 da 13 de maio, onde era só boutique. Foi na época que nós passamos as carnes para os supermercados, a marca base para os supermercados, e não existia mais o porquê nós termos todas aquelas lojas, né? Não fazia mais sentido ter todas aquelas lojas. E nós precisávamos melhorar o restaurante, que já tinha ficado obsoleto, né? Estavam vindo as grandes churrascarias modernizadas, em lugares melhores. E aí ele falou, filha, mas é uma judiação nós tirarmos essa prateleira daqui. Junto com o Luciano, comigo, pai, vamos deixar isso aqui, porque na Europa, até hoje, isso é uma prática muito antiga, vende-se tudo que é consumido pronto, manufaturado dentro do restaurante, a matéria-prima é vendida no front do restaurante. Então, uma boa abobrinha, um bom chuchu, uma boa salada, é vendido lá, e se você quiser comer, entra e tem o restaurante. Então, por que não ter a carne, né? Então, nós fomos, sim, o primeiro a deixar a boutique de carne na frente do restaurante. E desde aquela época, vem subindo. Hoje, nós melhoramos a loja e estamos indo para o e-commerce. Mas o papai estava dentro desse projeto, né? Não é a ideia minha somente, é a ideia dele, minha, do colaborador nosso que é o César, que hoje trabalha na parte do marketing, também é uma peça muito importante. Eu entro lá na internet, peço e levo em casa? A nossa plataforma já está pronta, eu estou para lançar. Aliás, aqui é o primeiro programa, é a primeira mão. Quando é que vai começar a funcionar? Até o final do ano já está funcionando. Bacana, eu tenho ido lá, inclusive, para comprar só carne, agora já vou pedir pela internet. Como surgiu essa ideia de, seu pai já fazia isso, mas de você ensinar a fazer churrasco na UOL, na internet e na rádio, né? Na Rádio Bandeirantes. Veio com a morte do seu pai ou você não fazia isso antes? Não fazia porque, óbvio que o mestre em pessoa estava lá, né? Mas eu assisti N palestras dele, como eu te falei, era o meu ídolo. Você tem um ídolo? Roberto Carlos é seu ídolo? Meu ídolo era o Marcos Bassi. Tem 3 ídolos que eu tenho na vida. Infelizmente o Dr. Antônio Hermílio se foi também ontem, era um ídolo meu. Silvio Santos e o meu pai em primeiro lugar. Esses 3 homens para mim é uma base. Então, sempre assistindo meu pai, eu fui aprendendo tudo. E não tem como você não passar aquilo que ele te ensinou a partir do momento que ele não está mais presente, né? Então, as pessoas querem e pedem. E eu falei, bom, eu não estou substituindo ninguém, eu estou fazendo o que eu realmente sei, né? Porque as pessoas são insubstituíveis. O que é substituível é aquilo que ela fazia, né? As pessoas são insubstituíveis, não existe mais o Marcos Bassi. Ele foi único, sim, claro, né? Mas aquilo que ele fazia, que ele ensinava e que ele tem uma continuidade. E, graças a Deus, sou eu, a filha dele. Você já tem um vídeo ensinando a fazer churrasco? Tenho. Esses do UOL, né, que você citou, tenho 5 vídeos no UOL, vou gravar na quinta. Não, mas editado para venda, um livro? Não, ainda não. Quem quiser, também, quem estiver interessado, quiser. Pô, mas vocês estão precisando de patrocinador? O tempo tem que patrocinar, pô, não é? Tatiana, quais são as dicas e cuidados seus para fazer um churrasco caseiro para quem gosta? Porque o brasileiro gosta de fazer churrasco, né? E quando eu brinquei que se você não aprendeu a fazer churrasco nos Estados Unidos é porque a gente acha que o americano não sabe fazer churrasco, né? Quem sabe fazer é o gaúcho que trouxe para cá e tal. E as suas dicas?
O americano ele não sabe, ele continua não sabendo fazer churrasco, por isso que essas casas brasileiras estão fazendo sucesso lá. E com muito orgulho, né? Graças a Deus que tá todo mundo indo lá ensinar esse pessoal. Mas para se fazer um bom churrasco, primeiro você tem que ter bons amigos, que era o que meu pai falava e eu vou repetir, porque isso é uma verdade. Porque o churrasco é um estado de espírito, não adianta. Não é comer e sair da mesa. Não é comer e sair da mesa. Você tem que estar com pessoas agradáveis, né, para essa festa poder ser bacana. Agora, se você quiser comer uma boa carne, aí sim é diferente, você precisa de informações e cursos, né, como o do Marcos Bass. E esses agora que eu venho continuando o trabalho dele. Uma boa churrasqueira com tamanhos, né, o 15 centímetros, o 40 centímetros, os 60 centímetros, porque tudo isso vai te dar uma base de calor, de tempo, onde você vai depositar brasa, onde você vai depositar cinza. Não adianta, eu vou fazer com churrasqueira elétrica. Tá, tudo bem, é legal, é válido, mas você não vai fazer um churrasco com a churrasqueira elétrica, desculpe. Não vai, você vai assar, vai grelhar uma carne, né, mas você não vai fazer um churrasco. Churrasco é isso. Como o carvão, né? O carvão, né? Você precisa disso, não adianta. Você tem que ter essas 3 alturas, né, para fazer uma boa carne. Você precisa comprar uma boa carne. Somente sal grosso? E só sal grosso. Como é que você vai temperar um churrasco? Não existe isso. Conheço um monte de gente que tempera churrasco. Então, é assim, é gostoso? É gostoso. Só a favor a partir do momento que você goste. Sim. Mas é um churrasco? Não é um churrasco. O churrasco é sal grosso e carne. Você falou que a picanha é número 1 em churrasco, mas tem outras carnes tão ou mais saborosas do que a própria picanha, não tem? A fraldinha, que é o segundo corte mais vendido para o churrasco, que foi, tem gente que fala que não, mas foi sim, uma das peças que o meu pai pôs no mercado. Claro que ele não inventou a fraldinha estava lá no boi a todo momento, mas ele fez sim a maneira certa de se comer uma fraldinha, que é no espeto. Porque se você come uma fraldinha em peça, imposta, né, aquela que vem no prato, raramente você acerta. Existe algumas boas? Existe, mas faz tua sorte. Porque ela, quando não é feita no espeto, às vezes ela tá boa, às vezes ela não está. Fica borrachuda. Ela tem que ser quase mal passada, né, também, né? Porque... Muito mal passada, ela fica borrachuda. Ela tem que estar do ao ponto para menos. Mas é uma carne que tem que ser feita no espeto para você ter um resultado. E uma costela? Sempre. E uma costela? Você faz costela? Costela 60 centímetros da brasa. Isso é lei. Isso é lei. Direto, você aguenta ficar lá 4, 5 horas? 8. Olha aí, tá vendo? 8, não, é lógico que eu tenho os meus faça, colaboradores, né? porque eu não vou haja comer. Carvão e paciência. Para... 8 horas. Você precisa ter os seus amigos que vão te ajudar a olhar o revezamento, né? Todo mundo vai comer. Quais são os planos de ampliação do negócio? Você falou na loja que você já fez, já falou no e-commerce, você já falou no on-road aí que você vai, né, que você entrega. O que mais que vem por aí? Agora a gente pretende abrir uma outra casa, né, um outro templo da carne, talvez fora do Brasil, né? Mais um dentro do Brasil, nos mesmos moldes do Templo da Carne, numa outra região, né? Claro, a gente precisa de tempo para fazer isso, porque aquela história do olho do dono que engorda o porco é verdade. Não adianta você abrir casa assim desesperadamente, porque a qualidade não é a mesma. Eu não gosto daquelas... coisas enlatadas. Fulano de tal abriu tantas casas. Tá, tudo bem, mas é legal? É boa? Não, não é. Né? Você vai comer diferente nas casas. Cada uma delas da mesma rede. Então não é o princípio do Marcos Bassi e vai continuar não sendo da minha família, porque eu também acredito que isso não dá certo. O negócio mais visível são os cortes disponibilizados em vários pontos de venda. Essa é a parte mais lucrativa? Não, os cortes estão sob direção da Marfrig, a base está sob direção da Marfrig. A minha parte mais lucrativa é o Templo da Carne. Mas vocês venderam o que é uma... A marca base foi vendida para Glenmark no ano de 1999 a 2000, no qual a Glenmark foi comprada pela Marfrig nessa mesma época. E hoje em dia sendo muito bem administrada pela Marfrig. Nós temos parceria, uma grande parceria com a Marfrig, né?
mas a vigência da marca, a marca quem toma conta é a Marfrig. O que precisa ainda ser feito e vocês não conseguiram fazer? Sempre tem coisa para fazer, né? Sempre tem coisa para fazer, o que a gente ainda não conseguiu fazer. O que eu posso te falar? Tem muita coisa para ser feita. Como eu te falei, a gente nunca consegue chegar no 10, né? A gente sempre está em busca, não da perfeição, mas em busca do melhoramento de tudo, né? Da carne, do boi, do preço, né? Hoje em dia você fazer coisas no Brasil é muito duro, é muito difícil. O sócio-governo é complicado. Né? Hoje, governo, impostos, né? Você andar na linha, que tem que andar na linha, te amarra, te ata as mãos. Demora muito tempo para você conseguir abrir uma casa, fora a questão de ponto, a questão de construção, a questão legal com prefeitura, isso tudo? Não, isso não. O que demora é o dinheiro mesmo. É muito você caro investir. Abrir uma... Quanto a gente fala aí para abrir uma casa de carnes aí? A casa de carnes eu não sei. Eu sei que um templo da carne são 7 milhões. Para abrir uma nos moldes... Para mais. E se for tomar isso em banco, dançou, não consegue... Não, depende. Você consegue com o trabalho e não é um retorno imediato. E sócio? A gente tá aberto. Tá aberto para conversar? Tá aberto. Nós temos conversado com muita gente, mas foi o que eu te falei. Não é uma necessidade nossa, né? A gente tem interesse nisso, mas não é uma necessidade eminente. Preciso de um sócio para abrir. Não é nada disso. Nós vivemos muito bem com as coisas que temos, mas a gente tem interesse sim, se alguém tiver interesse, algum grande sócio investidor. Mas é sócio investidor, né? Tá. Porque foi o que eu citei. Cada um no seu quadrado. Não tem aquela música? Cada um no seu quadrado. Então... Deixa que eu administro. Deixa que eu toco o restaurante aqui. Qual é o perfil do frequentador do Templo da Carne? Antigamente era muito masculino, né, o perfil, por conta de ser só carne. Isso foi uma coisa que eu convenci meu pai a fazer, os peixes. Nós temos 3 peixes lá, que é o robalo, o bacalhau e o salmão, né, com legume. Porque as mulheres, não é que elas não gostem, mas realmente a carne, ela é mais pesada do que... A digestão é mais difícil, né, do que os peixes. Então, nós conseguimos pôr os peixes, o fluxo de mulher tem melhorado, mas o homem é mais carnívoro do que a mulher, né? Apesar de que eu sou super carnívora, mas na média o homem é mais. Na hora do almoço a gente tem bastante businessmen, né? O pessoal lá da região da Paulista, os diretores da Bandeirantes, eles saem do Morumbi e vão até lá porque eles dão preferência, né, pra gente. Fico muito feliz por isso. À noite são mais casais, famílias, né? E as mulheres que vão... Então, estatisticamente cresceu o movimento de mulheres? Cresceu. Também o fato de eu ter feito esses vídeos no UOL e começado a pôr um rosto feminino diante na frente das facas, das carnes, tem encorajado as meninas, a mulherada a consumir mais, pelo menos dentro do Templo da Carne, né? Qual é o gasto médio de uma pessoa no restaurante como o seu, por exemplo? Sem bebida? Prefere não falar? Eu não tomo conta dessa parte. Quem cuida disso é o Luciano, eu não sei te dar essa informação. A irmã é Fabiana, é? A minha irmã, Fabiana? Fabiana. Então, se a Fabiana não está aqui, ela não pode dizer. Se eu chego lá... Você vai lá e experimenta. A Fabiana me puxa a orelha, o Luciano, a minha mãe. Eu não sei, realmente, eles que... Puxando um pouco para o lado pessoal, né? Cuidar de negócio, da família e do lazer com equilíbrio. Como é que é isso? Dá? Dá bastante, né? Como eu te falei. A gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Eu sou ciclista nas horas vagas, né? Mas sempre foi ou tinha outro esporte? Tinha outro esporte. Eu sempre fui atleta de alguma coisa. Eu sempre treinei a minha vida inteira. A minha vida inteira eu fiz atividade física intensa. Eu acho que é aí que eu tiro todos os meus diabos, né? As minhas
amarguras que não tenho, graças a Deus, e se algum dia vier eu tiro elas com esporte. Eu pedalo bastante, te falei, pedalei 770 quilômetros há 15 dias atrás, fui para Itália. Em quanto tempo? Em quantos dias? 8 dias. Nossa, dá quase 100 km por dia. É a tua média? Você agora, esse fim de semana, você fez quanto? Esse final de semana eu fui pedalando para Campos do Jordão. Por isso que eu acho que eu tô doente. Com serra e tudo? Com serra e tudo. São 20 km de Serra Nova. Saindo do posto, né? Subir é difícil, descer é mais fácil, né? Dá quanto tempo? Deu 4 horas e 50 de treino. Aí dorme lá? Não, aí volta de ônibus. Aí volta de ônibus. É um evento que a gente faz com a Road Bike, que é a empresa do meu marido, uma das empresas do meu marido, que organiza essas viagens de treino de ciclismo. Como é que é o nome? Road Bike. Tá vendo? Quem quiser ir, faz pra fora também? Vocês fizeram Faz na Itália, pra Itália, né? Agora a gente tá indo pro Chile. É só com ciclistas? Só com ciclistas amadores, né? Nós temos uma equipe de profissionais, de ciclistas profissionais, que fazem todo esse apoio, esse suporte para os amadores. Então, dando as dicas de como mexer no equipamento, de como fazer uma boa subida, uma boa descida. Enfim, tem todo o suporte de carro, de apoio, de segurança. Os meninos têm aquele curso de primeiros socorros. É muito bacana. Você falou que você não bebe, né? Mas Não. o cara vai na Toscana só pedalar, pô, e quem bebe? Seu marido deixa? Os meus clientes bebem. O meu marido bebe uma taça de vinho. Porque, pelo amor de Deus. Não, né? eu tomo um bom vinho socialmente, com uma boa carne, claro, mas é uma taça, porque, vou te ser bem sincero, eu também não aguento beber mais do que uma taça. Que tipo de vinho tinto combina com carne? Eu acho. Dica da Tatiana pra gente concluir aqui a nossa conversa. Eu gosto de Cabernet Sauvignon e de Malbec. São os meus preferidos. Chilenos e argentinos, provavelmente. Chilenos e argentinos. São mais acessíveis aí. E tem um marketing melhor. Com que carne, especificamente? O Malbec mais com uma costela e o Sauvignon com as outras. Eu acho que o vinho que você gosta e que combina, o melhor é aquele que você gosta. O seu paladar. Não é aquele ou que tá um preço melhor ou que tem um preço mais caro, não. É o que você gosta de tomar. Você vai gravar agora mais uma série para a UOL. Que carnes você vai trabalhar? Acho que eu não posso falar. Não pode falar? É furo? Acho que eu não posso falar. Eu não posso falar. Quantos quadros vão ser? São mais três episódios. Você já tem quantos? Eu tenho 5 já. Os que foram você pode falar. Do quê? Eu já fiz bisteca fiorentina, eu já fiz tibone, eu já fiz picanha, fraldinha, sanduíche de fraldinha que é maravilhoso. Que esse é inédito, não deu tempo do meu pai fazer, mas nós já tínhamos esse plano e eu que acabei fazendo. Sanduíche de fraldinha, como é que é? Nossa, a fraldinha feita no espeto, normal. Aí você tira ela do espeto, vai fatiando, vai dando o ponto dela. Aí o ponto dessa fraldinha tem que ser um pouco para mais, tá? Para fazer o sanduíche. É diferente do ponto que é servido no prato. Aí você corta ela, como meu pai dizia, na ponta da faca. Né? Então, bem cortadinha, bem picadinha, com bom vinagrete e um pão ou francês ou um pão italiano quentinho, sem miolo, o francês, em fatias. Isso, fatias finas, se for o italiano. Aí você põe esses pedaços de fraldinha com vinagrete ou molho de cebola. Aí é permitido. Gente, queria agradecer a presença da Tatiana. Semana que vem tem mais. E quem sabe com uma surpresa aí que nós estamos fazendo de resultado na internet aí. Agradeço a presença, a assistência e uma boa semana a todos. Obrigado.